Muito bom dia a todos, bem-vindos ao webinar Um Brinde à Mesa de um Novo Horeca. É este o mote do debate de hoje, online e digital, como impõe a nossa nova realidade, numa iniciativa da Associação dos Cervejeiros de Portugal, para nos ajudar a todos nós a compreender os efeitos da Covid-19 no canal Horeca, naquele que é um dos principais motores da nossa economia, também um dos principais palcos de consumo em Portugal e que está a ser substancialmente afetado por esta pandemia. Ao longo da próxima hora e meia, vamos ouvir e debater quer as oportunidades, quer os desafios que a pandemia provocada pela Covid-19 nos coloca. Vamos ainda falar sobre os efeitos do confinamento, vamos também falar do desconfinamento, da confiança e da falta dela. Enfim, serão certamente estes alguns dos temas que vamos abordar. Contamos para isso com a presença e com a ajuda de 4 personalidades. Francisco Gírio, secretário-geral da Associação dos Cervejeiros de Portugal. Jacobo Olala Marañón, diretor-geral da Associação Cerveceros de Espanha, nos irá dar a realidade que está a ser sentida e vivida aqui ao lado em Espanha. E temos também connosco os chefes e os gestores Vítor Sebral e José Avilés. Muito obrigado aos dois e, enfim, a todos, aliás, pela vossa disponibilidade e presença aqui hoje. Estão desde já todos convidados a participar. Enfim, podem colocar as vossas questões através do chat que têm no vosso ecrã e depois de uma fase inicial em que vamos, enfim, ouvir cada um dos oradores convidados, todos vocês terão uma primeira, enfim, intervenção e a possibilidade também de colocar as vossas questões através do chat. Francisco Gírio, secretário-geral dos Cervejeiros de Portugal, começo por ti e convido-te, de certa maneira, a dar as boas-vindas para este nosso debate. Bem, bom dia a todos. Agradeço desde já a vossa presença neste webinar, promovido pela Associação Cervejeiros de Portugal e dedicado, conforme já o Francisco já disse, tanto ao tema Um Brinde à Mesa de um Novo Horeca. Esta sessão, que vamos ter aqui agora durante a próxima hora e meia, pretende analisar e celebrar a reabertura dos diversos estabelecimentos de restauração do país, perceber o que está a mover os novos comportamentos dos consumidores, bem como marcar a chegada do verão de 2020, uma estação particularmente importante para todo o setor cervejeiro, para o canal Horeca e para a economia nacional. Aliás, a cerveja e o canal Horeca estão profundamente ligados no passado, no presente e rumo ao futuro, num caminho que se pretende ser recuperação e, acima de tudo, de readaptação à nova normalidade, temas que iremos abordar ao longo desta sessão. Portanto, em nome de todos os associados cervejeiros de Portugal, agradeço ainda a participação dos nossos convidados, portanto, o meu querido amigo, diretor-geral da Associação Cerveceros de Espanha, Jacobo Olala Marañón, que dará certamente uma valiosa perspectiva do setor cervejeiro em Espanha e do canal Horeca, e os desafios que se vivem, portanto, também neste nosso país vizinho, e a representar, portanto, o nosso setor Horeca, temos, portanto, também a honra de contar com a visão de José Avilés, chefe executivo e proprietário do Grupo Avilés, e de Vítor Sebral, chefe executivo e proprietário do Grupo Quina. Duas referências, não só na gastronomia e setor da restauração, como dois verdadeiros empreendedores que posicionam a marca Portugal a nível nacional e internacional. Bem-vindos a todos. Para terminar, estas boas-vindas, portanto, a nossa Associação Cervejeiros de Portugal está empenhada em ter um papel ativo na recuperação destes dois importantes setores económicos, o cervejeiro e o canal Horeca. Estou certo que iremos retirar desta conversa importantes contributos, portanto, rumo a esta retoma. Obrigado. Passo a palavra ao nosso moderador, Francisco Teixeira. Obrigado, Francisco. Vamos começar pelo nosso convidado de Espanha, pelo Jacobo Olala Marañón. Jacobo, bom dia. De certa maneira, uma pergunta óbvia, mas que é muito pertinente. Como é que está a Espanha a enfrentar esta pandemia da Covid-19? Buenos días, bom dia. Muchísimas gracias, muito obrigado por invitarme a participar en este webinar. Lo único que me da pena y os pido perdón es por no hablar portugués. Entonces espero que hablando español despacio pues me pueda entender todo el mundo. La pandemia, el COVID-19, ha atacado muy duramente a España en términos humanos, con un alto nivel de gente que la ha visto afectada en su salud y, desgraciadamente, con un número de muertos que pueden alcanzar los casi 40.000 personas, aunque no son oficiales, y en términos económicos.
en términos económicos. España es un país que vive muy vinculado a la hostelería y muy vinculado al turismo. Y el trinomio cerveza, hostelería, turismo ha sido tremendamente afectado por la crisis de la pandemia. Por un lado, por el haber estado confinados sin poder salir nadie a hacer nuestras actividades habituales, y, en segundo lugar, por haber tenido cerradas, todavía tenemos cerradas, por ejemplo, la frontera con Portugal, pues por haber tenido cerradas las fronteras exteriores para el turismo, que tanto influye en nuestra economía y que viene a ser casi el 18% de nuestro Gross Domestic Product, de nuestro Producto Interior Bruto. En este sentido, perdón, porque se me ha... Sí, en este sentido, si se me permite, voy a hacer una pequeña presentación de cómo era el sector de la cerveza en España en el último año, en el año 2019, y cómo está ahora mismo, a fecha de la semana pasada, de la semana anterior, el sector de la cerveza y de la hostelería en España, según nuestras estimaciones. Sí, un momentito, voy a compartir la presentación. ¿Se ve? Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Sí. Como iba diciendo, el sector de la cerveza es un sector, perdón, porque que en el año 2019 estaba muy reforzado. España es una potencia cervecera en volumen. En el año 2019 volvimos a alcanzar cifras históricas tanto en producción como en exportación de cerveza. Llegamos a un volumen de producción de casi 40 millones de hectolitros, un 3,6% más que en el año 2018, y las exportaciones, aunque todavía eran menor que las importaciones, ya por primera vez en nuestra historia alcanzamos los 3 millones de hectolitros de cerveza exportada, un 2,7% a Portugal, un 2,7% a Portugal. Tengo que decir aquí, para que mi amigo Francisco Girio no se enoje, que el volumen de cerveza que exportamos a Portugal es prácticamente la misma que el volumen de cerveza que importamos de Portugal, con lo cual el balance es neutro y así nos mantenemos esas extraordinarias relaciones de amistad y de fraternidad. Si se ve en la gráfica, como he dicho antes, si tomamos el histórico desde el año 2000, de lo que llevamos del siglo XXI, el consumo aparente de cerveza pues se ha seguido creciendo y hemos alcanzado ya una cifra disculpen. Cosas del directo. Sí. Como estaba diciendo, el consumo aparente de cerveza, que es el resultado de incrementar a la cerveza que se produce en España la cerveza que se importa y restar la cerveza que se exporta, por primera vez en nuestra historia ha superado los 40 millones de hectolitros. Producción más importación menos exportación, alcanzando los 41,3 millones de hectolitros, de los cuales también me enorgullece decir que casi el 90%, 39,5 millones de hectolitros, se han producido en España, con nuestra cerveza, con nuestra cebada, con nuestro lúpulo, con nuestros envases, muchos de ellos también de origen portugués, las botellas, y dejando el valor añadido en España. En este volumen de consumo y de producción de cerveza es muy importante, también como en Portugal, el canal de la hostelería. A la hostelería venía a representar en torno
al 55, un poquitín, 53, más del 53% de la totalidad de la cerveza que venden los cerveceros, pero sin embargo hay una parte de la hostelería que no se nutre directamente de la venta de cerveza, sino que se nutre de hard discount, con lo cual las estimaciones del Ministerio de Agricultura vienen a decir que casi 2 de cada 3 cervezas que se consumen en España se consume en el canal de hostelería. Y en este sentido, el consumo en hostelería en el año 2019 fue el 68% del consumo de cerveza global de España, habiendo bajado desde la crisis del 2007 de un 72% a un 68% en porcentaje, pero sin embargo, en volumen había alcanzado ya las cifras previas a la crisis en volumen, ¿no? ¿Qué ocurrió el 13 de marzo del presente año? Que, como el mundo sabe, el Gobierno de la Nación decretó el estado de alarma y nos confinó a todos en nuestros domicilios, cerrándose la totalidad de los bares y de los restaurantes y de las terrazas. En los meses de enero y febrero del año 2020 seguíamos incrementando las ventas de cerveza globales en España hasta que se produjo la ruptura del cierre de la hostelería. Y en ese momento ya claramente la línea azul, que es la línea de las ventas del año 2020, en marzo, no tanto porque la mitad del mes de marzo estuvo abierto, pero ya claramente se desplomó sobre las cifras del año anterior. Si en enero y en febrero estábamos en cifras positivas, moderadamente positivas, no son los meses más cerveceros ni en España ni en Portugal, en marzo, que ya encima se avanzaba la Semana Santa y empezaba la primavera, el Easter, ¿no? Pues se produjo un desplome del 16,5% de las ventas, teniendo en cuenta que el desplome del consumo fue todavía mayor, puesto que en este 16,5% de las ventas se produjo dos circunstancias. Por un lado, que se produjo un incremento de la compra de cerveza en los establecimientos de alimentación, en los supermercados, para aprovisionar la cerveza de cara a estar en casa. Y por otro lado, que en los primeros 15 días de marzo ya se había vendido, se había trasladado a los bares y a los distribuidores gran parte de la cerveza que se esperaba que se fuera a consumir durante la Semana Santa. En el mes de abril, mes completo de confinamiento, el volumen de cerveza que se vendió fue ya casi un 40% menor, a pesar de que se incrementó la cerveza en alimentación, y en el mes de mayo un 36%, porque ya se empezó a la apertura de algunos establecimientos. Quiero recordar que esta variación se produjo porque en un principio el incremento del consumo de la cerveza y del vino en alimentación subió un 32%, pero que a pesar de este incremento del consumo del vino y de la cerveza, sobre todo en alimentación, también spirits, pero sobre todo vino y cerveza, no compensó en absoluto la pérdida del consumo de cerveza global. Por eso caímos un 40% en el consumo total, a pesar de que el incremento de consumo en el canal del hogar subió un 32%. Y tengo que decir también que en este incremento el consumo de cerveza también se incrementó sensiblemente el de la cerveza sin alcohol. El consumo de cerveza con alcohol subió un 36% en casa, pero todavía el consumo de cerveza sin alcohol también subió un 5%. Aquí vemos cómo evolucionó los consumos globales durante el COVID, durante la crisis del COVID en los distintos sectores. El sector de alimentación se produjo un repunte tremendo por el fenómeno de acopio y luego ya volvió pues, ha vuelto a cifras normales durante la época de la recuperación. Y sin embargo, si vemos la línea amarilla, que es la línea de la hostelería y de la restauración, se desplomó completamente en línea y con el consumo de cerveza y luego se empezó a incrementar algo
pero muy por debajo de los volúmenes a que estábamos habituados, este 40%, porque se produjo el takeaway o el delivery. Y luego, a medida que se ha ido incrementando la normalidad, pues se ha ido recuperando. Y esperemos que estas son nuestras previsiones, que aunque el verano esté todavía muy por debajo por el efecto turismo, por el efecto miedo y por el efecto renta disponible, se va a consumir todavía menos en hostelería, esperamos que el año que viene, a partir de enero o diciembre, recuperemos la normalidad. En todo esto ha influido mucho el sistema de apertura de establecimientos. De la caída del 100% de establecimientos de hostelería durante la época del confinamiento y hasta el 15 de mayo, el 15 de mayo el Gobierno empezó a permitir en determinadas regiones españolas la apertura muy limitada a un 30% de las terrazas. Y a medida que se ha ido avanzando en este desconfinamiento, incrementando el aforo de terrazas en más regiones españolas e incrementando también el consumo en hostelería indoor, pues se ha recuperado a la semana del 14 de junio un 62% de los establecimientos de hostelería ya estaban abiertas en España. Estoy esperando mañana o pasado tener esta cifra de la semana pasada. Esta fue hace 2 semanas. Y lo que sí se puede ver es que en esos establecimientos las ventas, el volumen de ventas es muy inferior al volumen de ventas del año anterior. Con un 62% de establecimientos abiertos, en la semana anterior a la pasada, el volumen de ventas era un 52%. Pero insisto, en nuestras estimaciones, el año va a ser terriblemente negativo, porque aunque ya se ha abierto esta semana el turismo internacional, con excepción de Portugal y el Reino Unido, y se ha abierto esta semana por primera vez, el domingo, el turismo interior, se han abierto las fronteras interiores y un español puede ir a su segunda residencia o a las playas, el miedo, el efecto económico y la falta de turismo hará que claramente el año acabemos muy en negativo, no en el 40% como estamos ahora, pero muy en negativo en valor, en volumen y muchísimo más en valor por el peso que tiene la hostelería en el producto y el turismo en el Producto Interior Bruto. Y esta es la pequeña presentación que deseaba hacerles y muchas gracias de nuevo y a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que me puedan hacer. Obrigado. Jacobo, graças, obrigado pela tua apresentação, muito claro o impacto até agora que a pandemia está a ter no consumo e nas vendas de cerveja em Espanha. Francisco Gírio, pedia-te agora, enfim, que nos desses a visão sobre o que se está a sentir em Portugal. Muito obrigada, Francisco, por passares-me a palavra. Ora, em Portugal, tanto tal como em Espanha, portanto, o setor cervejeiro é um setor com um grande impacto económico, tanto só para dar-nos uma ideia, portanto, o setor era até ao início da pandemia o 15º setor mais relevante de toda a economia nacional, com uma contribuição de mais de 80 mil postos de trabalho, tanto diretos e indiretos, portanto, assentes numa cadeia de valor quase totalmente nacional e que gerava mais de 1.000 milhões de euros, tanto de valor acrescentado bruto para o país. Claro que os efeitos imediatos do impacto da pandemia começaram-se imediatamente a revelar, portanto, no consumo de cerveja, principalmente quando, portanto, iniciaram-se as fases de confinamento, portanto, e o encerramento de todo o canal, portanto, a Horeca. Só para ter uma ideia desse impacto no setor cervejeiro, em Portugal, nós somos, de acordo com as estatísticas da Brews of Europe, somos o país número 1 mais dependente do canal Horeca em termos de vendas de cerveja, tanto no mercado interno. De facto, Portugal ainda temos números ainda superiores à Espanha e cerca de 70% do consumo de cerveja é feito fora de casa, portanto, nos hotéis, restaurantes e cafés. E estes 70% que representam, se formos em valor, cerca de 80%. Ou seja, portanto, o encerramento total durante quase 3 meses do canal Horeca teve um impacto, portanto, drástico, portanto, no setor cervejeiro, em que, de repente, de um dia para o outro, 80% do valor do setor, portanto, reduziu-se a zero.
Este impacto ainda foi superior nos pequenos cerejeiros, tanto nas pequenas empresas, tanto nos microcerejeiros, nos cerejeiros artesanais, em que ainda estão mais dependentes do canal Horeca do que os maiores cerejeiros, que ainda têm algum valor razoável, tanto no canal alimentar dos hipermercados e supers. Mas no caso dos microcerejeiros, então esse impacto, essa redução súbita de valor no setor cerejeiro, nós estimamos acima de 95%, porque é um setor muito dependente, é um subsetor muito dependente das feiras, dos eventos, portanto, e tudo isso terminou, portanto, juntamente, portanto, com o encerramento do canal Horeca. Por outro lado, para além do mercado interno, em termos de exportações, tanto em circunstâncias normais, também é um mercado importante para o setor cerejeiro nacional. Nós exportamos quase 1/3 da nossa produção. Essa capacidade também, de um momento para o outro, foi drasticamente impactada, portanto, principalmente as exportações para os nossos países europeus, principalmente para o chamado nosso mercado da saudade, tanto dos países de França, Luxemburgo, Suíça, Alemanha, etc., portanto, com a paragem também drástica do seu canal Horeca, portanto. O resultado, portanto, é uma crise como nunca vivemos no passado, do mais recente ao mais longínquo, com impacto na continuidade de profissionais, empresas do setor cerejeiro, bem como toda a cadeia de valor associada à produção, à distribuição e ao marketing e às vendas. Os fornecedores de matérias-primas, desde a cevada, portanto, ao lúpulo, a indústria das embalagens, a nossa força comercial, técnica, todas elas foram severamente impactadas por esta pandemia, fruto da modificação forçada dos hábitos sociais e, para já não falar na questão do turismo, que também é outro como já o meu colega Jacobo em Espanha falou, é uma componente muito importante do consumo de cerveja fora de casa. Nós, a Associação de Cervejeiros de Portugal e a direção dos Cervejeiros de Portugal, logo no início de abril, contactámos o Sr. Ministro de Estado e da Economia, o Dr. Pedro Cisa Vieira, e solicitámos que era absolutamente relevante algum apoio, portanto, ao setor cervejeiro, nomeadamente com 3 medidas que nós reputámos fundamentais. Uma seria a aplicação de uma moratória pelo menos 6 meses no pagamento do imposto especial de consumo de cerveja. Isto não é nada sui generis. Outros países europeus, como por exemplo a Alemanha, portanto, logo em abril, aplicaram também, portanto, essa moratória, portanto, no pagamento do imposto especial de consumo de cerveja. Uma segunda medida relacionada com o IRC. O IRC, como sabem, das empresas, tanto este ano é calculado com base nos resultados de 2019 e, obviamente, os resultados de 2019 tinham sido extremamente positivos, o que significa que este ano, com baixas vendas, tanto o impacto do IRC na tesouraria das empresas seria elevadíssimo, tanto empresas que não estavam a vender e estariam a pagar IRC com base nos resultados de 2019. Então, pedimos para que o IRC fosse ajustado em 2021 com base nos valores efetivos e reais do mercado deste ano, de 2020. Uma terceira medida, principalmente para apoio aos cervejeiros artesanais e às microcervejeiras, alertámos o Governo para todas as inúmeras barreiras que estavam a ocorrer no acesso às linhas de crédito bancárias específicas para estas microempresas, bem como as condições de acesso ao layoff, nomeadamente ao nível dos seus sócios gerentes. De facto, estas medidas, depois para além deste contacto com o Ministro de Estado e da Economia e também de reuniões com os seus secretários de Estado, passámos a ver alguns aspectos positivos. Portanto, de facto, ainda em abril o Governo alargou as linhas de crédito a todos os setores de atividade, portanto, e melhorou as condições de acesso a layoff. E já este mês, em junho, no início de junho, o Governo anunciou, portanto, que o pagamento do IRC para as empresas, portanto, que tivessem uma quebra de vendas superiores a 40%, teriam uma isenção de pagamento, conforme nós tínhamos solicitado, por conta do IRC deste ano, e o pagamento só seria feito em 2021, de acordo com os resultados efetivos, ou seja, reais de 2020. Portanto, ainda não temos, tanto todas as medidas que pedimos, portanto, satisfeitas, nomeadamente, ainda não foi possível aplicar a moratória que solicitámos do imposto especial de consumo de cerveja, o chamado IABA.
E também parece-nos que é importantíssimo um amplo plano de apoio ao canal Horeca. E esse plano de apoio ao canal Horeca também deve ser estendido a outros subsetores do canal Horeca que até aqui ainda continuam confinados, nomeadamente o setor dos bares e das discotecas, portanto continuam até hoje fechados e sem data de abertura. Eu queria, de qualquer forma, aqui dar uma palavra de apreço tanto ao trabalho que a nossa congénere, a Aresp, portanto, a Associação da Hotelaria em Portugal, e a sua diretora-geral, a doutora Ana Jacinto, têm vindo a fazer, no sentido de criar todas as condições para que todos os subsetores do canal Horeca também possam retomar a sua atividade dentro desta nova normalidade, obviamente com todos os requisitos de segurança para os consumidores, estando plenamente assegurados. Portanto, em termos de conclusões do impacto económico, embora ainda prematuro projetar uma análise quantitativa, as nossas primeiras análises, tanto do início da atividade do canal Horeca, portanto, apontam que os restaurantes e cafés ainda estão a registrar ocupações bastante reduzidas, na ordem dos 30% a 50%, estando claramente mais bem posicionados nestes cenários os estabelecimentos com ofertas desplanadas. Por outro lado, há pontos de venda que ainda não abriram atividade, quer por ajuste das suas operações, quer por avaliação do pulso de mercado, ou por estarem ainda com mecanismos de layoff e, portanto, a aguardar o final desses mecanismos. Outros não conseguiram sobreviver ao impacto do fecho da economia e não voltam a abrir portas. Portanto, temos uma diversidade de situações. Portanto, por outro lado, a obrigatoriedade ainda atual de encerrar todos os espaços às 23 horas são também medidas que trazem alguns constrangimentos no canal Horeca para a sua plena retoma. E que no que diz respeito, obviamente, à venda de cerveja, as encomendas, portanto, apesar de estão a ser alvos de um ligeiro acréscimo, continuam ainda, portanto, muito abaixo de maio, comparativamente com o mês homólogo, portanto, do ano passado. Portanto. Acresce ainda o facto de o canal Horeca estar naturalmente francamente conservador nas suas encomendas, fruto da falta de liquidez que também marca, portanto, este canal. Do lado do consumidor, nesta fase de desconfinamento que vivemos atualmente, a proximidade dita a deslocação a restaurantes e cafés, cujos consumos neste momento está a tender a ser mais utilitário do que em lazer. A escolha destes estabelecimentos é ditada por estarem próximos de locais de trabalho ou de casa. Neste último caso, motivado também pelo teletrabalho, portanto, ainda em vigor em equipas espelho, originando níveis interessantes de recomeço da atividade, portanto, principalmente em bairros domésticos. Este enquadramento, muito focado ainda numa jornada casa de trabalho, traz grandes desafios a estabelecimentos situados em bairros de serviços e bairros turísticos, como centros históricos, por exemplo, cuja atividade nesta última categoria é ainda praticamente nula. Outros estabelecimentos cujo consumo é de cariz social ou com caráter de lazer estão a ser fortemente impactados, como é os brewpubs, portanto, de cerveja artesanal, por exemplo. Do lado positivo, e fruto do período de confinamento prolongado e a chegada de verão, as esplanadas estão a ter uma forte procura, sobretudo as esplanadas próximas de parques, de rios ou de mar, ainda que abaixo de períodos homólogos. Portanto, os estabelecimentos com oferta ao ar livre estão a ser a principal escolha dos consumidores e as autarquias devem apoiar o canal Horeca para ajustarem as suas operações como resposta a esta tendência. Aliás, é muito importante esta sensibilização das autarquias, em particular das juntas de freguesia, para aumentarem, portanto, e facilitarem a implementação e alargamento de esplanadas, portanto, em todo o país, que estão sobre alguns aspectos burocráticos, portanto, e fiscais e logísticos, portanto, que devem ser simplificados de forma a que tanto os empresários possam alargar os seus espaços. Aliás, tempos extraordinários exigem medidas excepcionais e a possibilidade destes estabelecimentos contarem com uma oferta ao ar livre não só suporta a sua sobrevivência económica, como protege mais todos os consumidores de eventuais focos de contágio. Portanto, como é sabido, consumir ao ar livre é preferível do que consumir dentro de portas. Duas notas finais desta curta intervenção. Também são uma menção honrosa, portanto, ao setor cervejeiro, portanto, durante toda esta fase da pandemia. O setor mobilizou-se e apesar do
todos os problemas, portanto, que tem vindo, que está a ser afetado, portanto, procurou mobilizar-se e ter fortes ações de responsabilidade social, nomeadamente disponibilizando, portanto, desinfetantes em todo o país. Até à data, mais de quase 1 milhão de litros de desinfetantes, portanto, foram disponibilizados em instituições como bombeiros, hospitais, portanto, e outras organizações assistenciais. Portanto, a nossa tradicional criatividade, portanto, e inovação do setor cerejeiro, portanto, foram claros também durante esta pandemia, portanto, pudemos fazer, portanto, à luz da nossa responsabilidade social. Por outro lado, uma outra nota relacionada com os movimentos e iniciativas, tanto nossas ou em parcerias, tanto dos cerejeiros no apoio ao Horeca, que vão desde a sua promoção, os vouchers, tanto o apoio ao negócio e à formação de profissionais, portanto, merecem também uma forte menção positiva. Portanto. E era esta a súmula inicial que eu gostaria de dar sobre o setor, tanto e sobre, tanto, a visão que nós temos neste momento da retoma do canal Horeca. Muito obrigado. Obrigado, Francisco Gírio. José Avilés, enfim, o nosso mundo mudou para todos. Há mais coisa, menos coisa, 200 e poucos dias foi detectado o primeiro caso da Covid-19 no mundo. Enfim, na China sabemos toda essa história, temos mais de 7 milhões de pessoas infectadas, os números são o que são. Eu deixava aqui uma pergunta. Enfim, o José Avilés é chefe executivo e proprietário do grupo Avilés. José, o mundo mudou. O do canal Horeca também, em particular, mudou bastante. Como é que vocês estão a viver este novo mundo? Enfim, desafios e também que oportunidades nós conseguimos antever neste momento? Em primeiro lugar, agradeço o convite. Obrigado pelas intervenções que têm sido feitas. De facto, o mundo mudou. Acho que algumas mudanças serão provisórias, acho que muitas coisas a prazo vão voltar a ser o que eram, vamos voltar a estar todos juntos, a beber cerveja, de um copo uns dos outros, sem problema. Acho que vai acontecer e espero que vai acontecer. Eu acho que o perfil que o mundo tem hoje em dia fez com que esta pandemia se agravasse com as redes sociais a promoverem também um encerramento quase imediato. E relembro que nós, quando o Governo declara estado de emergência esse que é para retirar direitos à população, foi praticamente a pedido da população e não uma imposição do Governo. Isso obriga ao encerramento dos nossos estabelecimentos. Muitos de nós já tínhamos inclusive encerrado antes e começamos a ter que pensar como fazer um P&L com zero faturação e com uma série de custos, que é algo que eu acho que poucos empresários alguma vez pensaram sequer em abrir uma folha de Excel para fazer este exercício. Poucos empresários tiveram que o fazer, que é como é que eu mantenho uma série de custos e passo a faturar zero. Começámos a pensar em oportunidades como o takeaway e o delivery, mas claramente para manter um pé na porta com os nossos clientes, claramente para manter parte da equipa ativa, porque na maior parte dos casos não era relevante para a faturação e muitas das vezes era inclusive negativo, perdia mais dinheiro do que se não tivéssemos aberto. E eu acho que o grande problema nesta fase é de facto a incerteza. Quando nós pensamos em oportunidades, reduzimos-nos a uma coisa que eu tenho ao longo da minha carreira, ainda jovem, mas já com alguns anos de empresário, que tento evitar, que é a chamada gestão nasal, que é cheira-me que isto vai acontecer ou cheira-me que aquilo vai acontecer. E as oportunidades hoje
são medidas assim, porque de facto nós não sabemos, nós passámos praticamente de bestiais para bestas em 2 semanas, onde tínhamos os melhores números da Europa. Hoje somos o país que temos o 2º pior número da Europa por contaminação destes últimos casos, ou pelos estes últimos casos diários, comparando-se com o número de pessoas, não fazendo comparações com o número de testes e não fazendo outras comparações que para a matemática, para as estatísticas e para os resultados seriam importantes. Mas hoje o facto é que o espaço Schengen e a Comunidade Europeia está a dizer que fronteiras, com que países é que vão ser abertas, e Portugal está a ficar para trás, o que pode ser altamente prejudicial. Relembro que nós, em comparação, por exemplo, com Espanha, apesar de facto Espanha ter tido um percurso muito mais complicado, porque chegaram a um limite do Sistema Nacional de Saúde, o que provocou mais mortes, o que provocou decisões muito difíceis de escolher quem salvar, e nós, nesse ponto de vista, acabámos por medidas tomadas, mas muito também por estarmos numa ponta da Europa, por termos sido os últimos praticamente a ter os primeiros casos, comparando com a Itália, com a Espanha, com a França, e por isso termos conseguido ver um bocadinho mais cedo, e daí também temos tido alguma sorte, mas Espanha depois tem um mercado interno muito maior, e em geral com mais poder de compra. Nós, se pensarmos em cidades como Lisboa e Porto, que são de facto, quer dizer, as cidades e a Grande Lisboa e a Grande Porto com a maior densidade populacional, onde está a grande percentagem da população do país, vimos mesmo assim que, comparando, por exemplo, os 500 ou 600 mil habitantes de Lisboa, comparando com os de Madrid, é muito curto. Pensando o que é Porto, comparando com Barcelona, não é comparável. Se pensarmos que principalmente nestas cidades estávamos praticamente todos os restaurantes muito alavancados num turismo, nós neste mês, o ano passado, teríamos cerca de 3,5 milhões de turistas em Portugal. Hoje não deve chegar a 5 mil turistas ou 10 mil turistas, e alguns deles nem estão nas cidades. Ficaram alguns nas zonas mais rurais, que se mantiveram lá a viver no início da pandemia e ainda se mantêm. E por isso, se pensarmos em grupos de risco que nesta fase ainda não têm autorização para fazer uma vida chamada normal, desta nova normalidade, se pensarmos nas pessoas que o poderiam fazer, mas que ainda têm medo, e se pensarmos, quer dizer, que ainda hoje somos sujeitos a muitas mensagens que inclusive estão nas placas digitais na autoestrada a dizer mantenham a distância social, em muitos sítios se defende o fica em casa, muitos influencers nas redes sociais continuam a defender o ficar em casa. Quer dizer, é muito fácil de perceber como é que o setor cervejeiro, como é que a Horeca está a sofrer. Há perdas nas zonas turísticas da cidade de Lisboa de 95%, variam entre 80% a 95%. Os primeiros a acordarem, as zonas primeiras a acordar foram os bairros residenciais, são de facto as esplanadas, e principalmente as esplanadas depois mais à beira-rio ou à beira-mar, mas com as restrições de lugares e distanciamentos obrigatórios, e mesmo assim, sem turistas e com pessoas com medo, estão a perder entre 20% a 40% do período homólogo do ano passado, e por isso, quer dizer, são perdas catastróficas, porque nós o que estamos a falar é perdas enormes neste tempo que estivemos encerrados e perdas muito grandes neste tempo que já estamos abertos,
e tempos assustadores no futuro, porque com o fim do layoff, com ausências de ajudas para as empresas, ainda o novo decreto de lei que sai nesta última sexta-feira e que está a ser analisado, não traz nada de novo, não traz grandes apoios, não temos isenções de TSUs, não temos apoios nos IVAs, não temos, ou temos muito poucas ajudas à retoma e muito poucos incentivos à retoma do negócio, que não implique nós darmos também muito de volta. E o dar muito de volta implica ficarmos sem a capacidade de gerir as nossas empresas. E há um pensamento que me preocupa bastante, que é que se consegue ter emprego sem ter empresas. E é a mesma coisa de achar que conseguimos ter ovos sem ter galinhas, e eu não consigo perceber como é que há essa crença e como é que se defende, acima de tudo, um posto de trabalho, sem pensar que esse posto de trabalho tem que ser defendido ao defender a empresa que o atribui. E por isso, adorava estar muito mais otimista. Tenho alguma esperança que o 1 de julho assinale uma abertura, de facto, de fronteiras, um aumento considerável de voos, e isso faça com que haja mais mexidas. Era importante nós analisarmos estes novos números da pandemia de infecções aos olhos do novo número de testes e não só uma contagem por milhão de habitantes ou por 100 mil habitantes, que nos impede de ter números mais favoráveis a comparação com outros espaços, com outros países da Europa, e por isso a podermos correr o risco de tudo o que conquistámos até agora de controle desta pandemia, de o perdermos. É obviamente obrigatório sensibilizar as pessoas para estes ajuntamentos, eu diria, ilegais e mesmo os legais, porque nada me diz que a pessoa num ajuntamento onde está de facto ao lado um do outro, não respeitando distâncias, legal ou ilegalmente, e falo de manifestações como falo da praia de Carcavelos, é de facto preciso que as pessoas tenham cuidado e tenham consciência do que é que isso possa implicar no futuro. Acho que tivemos, no meio de tudo isto e deste azar e destas mudanças todas, possivelmente a sorte da nossa vida neste setor cervejeiro, Horeca, restauração, de termos conseguido, e com muito mérito dos intervenientes, a fase final da Champions em Portugal. Temos ainda a possibilidade de ela vir a ter talvez 30% da ocupação dos estádios, mas mesmo que não tenhamos, temos todas as comitivas que virão, temos pessoas que andam atrás das equipas, mesmo que não vão poder ir aos jogos, temos pessoas que vão decidir Portugal como o seu destino de férias por causa da Champions. Mas temos que continuar a trabalhar e temos, obviamente, uma publicidade grátis, onde nunca teríamos orçamento para fazer, falando de Portugal e de Lisboa, para o mundo inteiro durante aquele mês e meio. E isso é muito, muito, muito importante. Acho que, apesar de, e vou já terminar para me alongar um pouco, acho que apesar de termos uma tendência óbvia de defender os mais pequenos, as micro e pequenas empresas, acho que esta crise, infelizmente, é mais difícil para as médias e médias grandes, porque são apanhadas, muitas delas, num contraciclo enorme, porque não têm grande parte dos apoios que estão a ser proporcionados às micro e pequenas empresas, e sofrerão muito mais no futuro. E a questão que eu me tenho feito, e que fiz também já a alguns governantes, e que tenho trabalhado na Aresp também com isso, juntamente com o chefe Vítor Sobral e com outras pessoas, é porque é que os trabalhadores das grandes empresas terão menos direito do que os trabalhadores das pequenas empresas. Já para não pensar que isso já não seria politicamente correto, porque é que os empresários das pequenas empresas têm mais direito que os empresários das grandes empresas.
quem é que de facto faz rodar a economia, quem é que de facto contribui com impostos e com pagamentos de TSUs e segurança social em geral para a economia andar. Obrigado, Zé Vilés. Regressaremos aqui muitas ideias. Eu antes de passar a palavra ao Vítor Sobral, só sublinhar da Secretária-Geral da Aresp, os parabéns à Associação de Serviços e agradecendo ao Secretário-Geral dos Serviços de Portugal pelas palavras do Aresp, dizendo que sabem bem que podem contar com esta associação para caminharmos juntos, como sempre fizemos, em prol dos associados que estamos e que tanto precisam de nós nesta fase tão difícil. Bem-ajam. Fica então a mensagem de Ana Jacinto. Enfim, Vítor Sobral, last but not least, enfim, a pergunta é muito difícil de não ser a mesma. Vítor Sobral é chefe executivo e proprietário de Cristina. Vítor, esta mesma pergunta, como é que vocês vivem este momento? Bom dia a todos, obrigado pela esta oportunidade de poder também expressar a minha opinião. Eu diria que o Zé já disse 90% daquilo que eu tinha para dizer, portanto já me poupou imenso trabalho. Obrigado, Zé. Eu vou aqui fazer o papel um bocadinho do tipo mais otimista, embora todos os receios e todas as dificuldades que o Zé falou, eu também as tenho e penso exatamente da mesma maneira. E sobretudo há uma coisa que eu vou começar pelo fim, há uma coisa que me deixa extremamente nervoso, eu sempre fui um cozinheiro, que me tornei empresário e sempre cumpri com as minhas obrigações. E neste momento eu acho que todos os empresários que cumpriram com as suas obrigações têm que ser olhados de uma forma diferente por quem, de alguma maneira, decide e define quem tem que apoiar. Porque quem, na verdade, sempre contribuiu para o Estado português de uma forma correta e honesta, hoje merece ser visto de outra forma. Eu sou extremamente patriota, é uma coisa que nunca escondi e, na verdade, vou continuar a sê-lo. A Espanha é um país incrível, é um país por o qual eu tenho uma grande simpatia, além de conhecer bem o país, gosto muito de viajar em Espanha, gosto muito de comer em Espanha e vou aproveitar a Espanha só como exemplo daquilo que nós temos incapacidade de promover aquilo que é Portugal. Na verdade, nós hoje em dia estamos com bastantes infectados, existe um processo nos dados relativamente à pandemia, sobretudo a Lisboa, mas se nós pensarmos, quem nos dera que os espanhóis tivessem tido a sorte que os portugueses tiveram, porque se os espanhóis tivessem tido a sorte que os portugueses tiveram, versus o número de habitantes, provavelmente em Espanha só teriam morrido 6.000 habitantes espanhóis, e não, morreram. Eu achava que eram 26 ou 27 mil e hoje ouvi falar do número de 40 mil. Em Portugal nós temos 1.500, mais ou menos 1.500 pessoas que morreram. A mesma coisa acontece relativamente aos hospitais. Nós nunca tivemos no nosso limite, no que diz respeito a podermos salvaguardar a saúde dos portugueses. Então, toda esta dinâmica hoje de fecharem as fronteiras a Portugal, eu como nacionalista vejo que uma vez mais isso como eu diria, uma fragilidade que nós portugueses temos em geral de promover o que somos, de promover quem somos e de passarmos a imagem daquilo que é realmente Portugal. Falando da minha experiência nesta pandemia, que é por isso que vocês me estão ao que me convidaram, porque eu, na verdade, sou cozinheiro e obrigado a ser empresário. Foram momentos extremamente difíceis, embora eu tenha que confessar que nunca parei. Conversei com a minha equipa uns dias antes para saber o que é que nós devíamos fazer. Nós criámos logo uma dinâmica de takeaway nos restaurantes. Como temos a facilidade de ter as padarias com distribuição, portanto, eu tinha uma rede de distribuição e de motoristas que puderam fazer essa distribuição, tanto da parte da padaria
como da parte dos restaurantes, embora as padarias tivessem sempre os balcões abertos, e nós temos padarias em Campo de Ourique, no Restelo e em Alvalade, e os balcões sempre tiveram abertos. Também vendemos pão de cerveja nas padarias. Não vendemos tanto agora porque quem nos fornece o mosto não nos conseguiu fornecer, e então o mosto que tínhamos em reserva acabou. E nós sempre tivemos, no fundo, a circular e em movimento. Se olharmos para os resultados foram bons psicologicamente, porque as equipas, de alguma maneira, não se sentiram em casa, sentiram que estavam a funcionar. Os outros que ficaram em casa, porque parte da equipa, ainda alguma hoje está em casa em layoff, percebeu que havia da parte da empresa uma dinâmica de lutar e tentar levar as coisas para a frente, e isso, queremos quer não, tem um impacto psicológico nos colaboradores que é positivo, mas a verdade é que o tempo que tivemos fechados foi extremamente difícil, mesmo para as padarias, porque as padarias tinham vendas ao balcão, mas todos os nossos clientes que eram relevantes, que eram 65% das nossas vendas, fecharam. Os restaurantes, os hotéis, até a TAP, para quem nós fornecemos pão, também deixou de voar. Portanto, aumentou o número de vendas nas lojas, mas nada que conseguisse colmatar a perca de tudo o resto que fechou. A nível dos restaurantes, o movimento a nível das entregas em casa, portanto o takeaway, foi simpático, eu diria que foi simpático, mas na verdade, para a nossa necessidade económica, eu diria que foi uma aspirina. Eu tenho esperança que as coisas mudem, tenho esperança sobretudo que as coisas no próximo mês possam melhorar bastante, mas eu estou tão ou mais receoso que o Zé com o inverno, porque nós não nos podemos esquecer, e vocês, não estando diretamente na restauração, mas estão no meio, estão ligados ao meio, sabem que o inverno é um tempo duro para nós, porque faturamos sempre muito menos de inverno do que faturamos de verão. E então, sem a faturação habitual dos meses bons que começam em março, e com uma má faturação no inverno, e sem nos apoiarem, eu temo os resultados ruins para todos nós. Para nós que consumimos a vossa cerveja e vendemos a vossa cerveja, e para nós que, de alguma maneira, precisamos de ter as nossas empresas fortalecidas para podermos continuar a manter postos de trabalho e continuarmos com os restaurantes abertos. E é um grande desafio que nós vamos ter. Há uma coisa que nós não nos podemos esquecer, é que fala-se muito de números, fala-se muito de gráficos, nós olhamos para isso e eles são bastante elucidativos, mas nós não nos podemos esquecer que a economia é uma ciência social, não é matemática. E sem esta parte social não se resolver, dificilmente nós vamos alavancar a economia. Gostava de deixar aqui duas mensagens, que houve alguns setores que foram bastante favorecidos nesta pandemia. Na minha opinião, foi a distribuição. E aquilo que o mercado cervejeiro, de alguma maneira, é condescendente com a distribuição, eu acho que deveriam agora aproveitar para serem condescendentes com a restauração e poderem-lhes dar, eu não diria os mesmos prazos de pagamento que dão às grandes superfícies, mas se dessem metade, a restauração e a hotelaria iria agradecer. E se todos contribuíssemos com um bocadinho, tudo, neste momento, por muito pouco que seja, faz uma grande mais-valia. Outra das coisas que eu gostava de chamar, ou no fundo fazer um alerta, é as grandes marcas de cerveja têm um budget de marketing e para fazer publicidade e anúncios grande. E eu acho que esse budget agora seria muito bem-vindo no que diz respeito, uma vez mais, à restauração e à hotelaria, se fosse, de alguma maneira, criados anúncios para incentivarem o consumo da cerveja
nos bares e nos restaurantes e nos hotéis, e que de alguma maneira também mostrassem que a restauração, eu falo da restauração para não estar sempre a falar de todos os outros, sempre foi um lugar seguro. Nós sempre tivemos todos os cuidados higieno-sanitários que nos eram possíveis ter, e acreditem que muito pouco mudou. Houve muito poucas coisas que hoje mudaram relativamente a esses cuidados, porque esses cuidados já existiam na restauração antes da pandemia. Essa verba para criar confiança ao consumidor, e neste caso ao consumidor português, que é quem na maioria vai ver esses anúncios, acreditem que também irá fazer a diferença. Vou-me guardar para o debate. Muito bem, Vítor Sobral, muito obrigado. Enfim, tivemos uma primeira ronda, 2/3 do nosso tempo passou, temos ainda aqui 30 minutos para esta conversa. Jacobo Maranhão, vou começar por si. O Francisco Gírio há pouco falou dos apoios que o governo português deu a vários setores da economia. Não deu todos ou tantos quanto esperava o setor cervejeiro. Como é que se comportou em Espanha o governo espanhol nos apoios que deu à restauração, à hostelería, como dicen vosotros? Sí. La verdad es que la relación con el gobierno ha sido desigual. Por un lado, el gobierno español es un gobierno todo gobierno dicen que es un gobierno de concentración entre los ministros y el ministro de Hacienda. Bueno, en el caso de España, además de este gobierno de concentración de todos los ministros con el ministro de Hacienda, hay una concentración de dos gobiernos. Por un lado, el Partido Socialista, con una serie de carteras, y por otro lado, Unidas Podemos, que es una similar al Partido Comunista, ¿no? O muy similar al Partido Comunista. El inicio fue terrible, porque las primeras declaraciones que hubo fue que la hostelería y el turismo no se abriría hasta Navidades, hasta Christmas. Y esto fue en marzo. En marzo, un miembro del gobierno, la ministra de Trabajo, declaró públicamente que estaría cerrado todo hasta Navidades, con lo cual, claro, fue peor imposible. Sí es verdad que luego, en colaboración con los otros sectores afectados por la hostelería, hicimos una alianza de la hostelería de España con los sectores que más apoyamos a la hostelería, como son cerveza, como es refrescos, como es café y en general como industria, alimentación y bebidas, y fuimos trabajando en alianza con el sector del turismo en pedir una desescalada, una apertura inteligente, que tuviera una serie de criterios. Por ejemplo, que no fuera única en un país como España con 50 millones de habitantes, sino que fuera por regiones, por provincias o incluso a régimen más pequeño. Y que no era lo mismo un establecimiento que estuviera al aire libre que un establecimiento que estuviera dentro. Y en este sentido se aprobaron una serie de fases. En la primera fase era la fase 0, que duró prácticamente 10 días desde el inicio, en el cual no había ningún establecimiento abierto. De hecho, durante estos 10 días solamente se podría abrir los establecimientos declarados esenciales, y aquí la cerveza se consideró como una actividad esencial. Se podía producir cerveza para nutrir a la alimentación, a las tiendas de alimentación, pero la hostelería estaba cerrada. Luego se consiguió que se pudieran abrir las terrazas en aquellas regiones que iban pasando por criterios epidemiológicos a una primera fase, con un aforo del 50% en las terrazas y manteniendo una distancia de 2 metros entre mesa y mesa. Luego conseguimos este aforo del 30%. Conseguimos superar este aforo del 30% al 50% y abrir también con un aforo del 30% dentro de los establecimientos de hostelería indoor. Y por último, en la fase que salimos el domingo, pues bueno, pues ya 50% fuera, 50% dentro. Y esto la verdad es que ha ido ayudando. Ha ido ayudando. Por un lado,
nosotros pedíamos que el criterio no fuera el del aforo, sino que fuera la distancia social, y a su vez hemos trabajado muy fuertemente con los ayuntamientos para que incrementaran el aforo, para que se pudieran poner más mesas en la boca. Lo más duro, lo más difícil ha sido aquellas regiones donde las fases estaban más atrasadas, y hasta el lunes pasado, donde no había posibilidad de moverse entre unas regiones y otras. Teníamos cerrado el comercio, el turismo internacional, pero teníamos también cerrado el turismo nacional, el local. El turismo internacional desde ayer, excepto con Inglaterra, con el Reino Unido y con Portugal, está ya abierto dentro de la Unión Europea. Los apoyos han sido fundamentalmente del Ministerio de Industria y Turismo, que nos ha ayudado mucho, y por parte del Ministerio de Agricultura y Alimentación, pero siempre supeditados al criterio de sanidad. No sé si he contestado a la pregunta. No oigo. Francisco, no se oye el micro, por favor, estás en mute. Ahora sí, perdona, me olvidei de conectar. Obrigado, Jacobo. José Avilés, é impossível não pensar nesta nova realidade no canal Horeca, onde o digital e o online são instrumentos para, não apenas para vender, mas também para dar novas experiências ao cliente, tentando incentivar não só a compra online, mas também a ida offline, não é? Esta presença nos restaurantes. Como é que vocês estão a procurar dinamizar a procura, não apenas neste desconfinamento, fase de desconfinamento em que nos encontramos, mas também à la longa, como é que vão usar o digital para atrair mais clientes? Vai ser lançada esta semana uma campanha grande, uma parceria mais estreita que fizemos com a Uber Eats, onde o bairro do Avilés e os 4 conceitos que hoje vivem dentro do bairro vão estar disponíveis na Uber Eats, inclusive com alguns pratos exclusivos. Acreditamos que, por um lado, pode de facto proporcionar vendas, mas também a força do digital enquanto canal de comunicação pode fazer com que depois o bairro ganhe também mais clientes localmente. O contacto com os clientes é algo muito importante e o canal digital permite-nos isso também. Mas o canal digital, por si só, não compensa, não é suficiente quando nós temos um negócio que paga rendas sobre 1 metro quadrado de boas localizações, que temos salários de pessoas que cuidam das pessoas que estão no restaurante, que não conseguimos depender de uma frota própria de entrega, e quando depois o percentual em geral destas plataformas são muito altos. Por isso, infelizmente, e estamos a falar sempre de bens perecíveis, não é? De momentos, de repente um prato que demora mais 15 minutos a chegar, que é tratado com menos cuidado na viagem. Quando há marcas fortes por trás desse prato, as expectativas são altas, e por isso pode também prejudicar a marca em algum sentido. Por isso tudo isto tem que ser feito com muito cuidado. Não tenho dúvidas que este confinamento, esta ordem de recolher e termos ido todos para casa, que nos fez pensar de uma maneira diferente. Tenho alguns medos até da mudança dos hábitos, inclusive o teletrabalho. O que é que isso vai representar para os negócios de rua, para os centros comerciais, se as pessoas passarem metade da semana ou a semana inteira a trabalhar a partir de casa? O que é que isso vai fazer aos bairros que têm menos residência e que viviam das pessoas que se deslocavam para os escritórios? O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer se de facto as pessoas só deixarem de ter medo quando existir uma vacina? E se estivermos atentos, hoje fala-se cada vez menos de uma vacina, falam-se de remédios
porque se chega à conclusão, inclusive, que pode acontecer que uma vacina nunca chega a tempo útil, e mesmo que ela seja criada em laboratório, a distribuição democraticamente pelo mundo pode não chegar a tempo útil, no sentido de que tempo útil para a economia, não para a sobrevivência da humanidade, mas se pensarmos que só daí a 2 anos é que o comum dos mortais pode ter acesso a uma vacina, não é suficiente, temos que repensar tudo isto, temos que pensar se de facto não será a imunidade de grupo, se de facto não será só proteger as pessoas de risco, se não será através de remédios que baixem bastante a taxa da mortalidade no número de infectados, que faz ganhar confiança. Eu acho que o digital pode vir a compensar na reorganização também das equipas, na menor manipulação. Por exemplo, agora temos esse caso, nós, por exemplo, no bairro da Avilés, tínhamos um orçamento de alguns milhares de euros por ano só a fazer menus, só a fazer a carta, que é um objeto bonito, que as pessoas gostam de agarrar, que gostam de folhear, mas que se estraga muito, que se suja, que se danifica, e para além do custo de gráfica, para além do custo de impressão, sempre que tínhamos que mudar a carta, tínhamos 4 pessoas, mais de 5 horas de volta da carta a imprimir e a encadernar tudo desde o princípio. Agora, de repente, com o QR Code, conseguimos que as pessoas tenham acesso no seu próprio telemóvel. Temos também uma carta plastificada que disponibilizamos, mas a nossa experiência tem sido que 95% das pessoas têm-se ficado pelo QR Code. Isto pode melhorar depois alguns rácios ou diminuir alguns custos no futuro. Quando nós pensamos que qualquer euro nesta fase importa, isto também, a digitalização disso tudo também vai fazer sentido. Eu acredito que num futuro um botão nesse próprio telemóvel, nessa própria aplicação ou num iPad que esteja na mesa, possa servir para pedir alguma coisa diretamente na cozinha, já sem impressão, mas que apareça no monitor da cozinha e que venha diretamente ao do bar. Eu acho que há alguns conceitos de restauração, isto pode vir a acontecer. Pode haver um primeiro contacto com as pessoas da sala para explicar o conceito, para apresentar os pratos, mas se eu quero beber mais uma cerveja, em vez de estar à procura da pessoa a quem pedir, posso se calhar carregar simplesmente numa cerveja e sair a informação ao lado da máquina da cerveja e ser servido pelo barman que levará à mesa. E isto a médio prazo pode melhorar rácios na restauração, mas traz um problema também gravíssimo que foi acontecendo ao longo da história, por exemplo, com a Revolução Industrial, que é quando as máquinas substituem os homens. E o que é que isso representa em termos de desemprego? E o mundo digital, mesmo sem chegar sequer à inteligência artificial, mas só melhorar a logística e a operação com meios digitais, vai só isso roubar a prazo muito emprego, e o mundo terá que se adaptar a essa nova realidade. Obrigado, Zé. Vítor Sobral, em relação aos vossos clientes, o que é que vocês têm sentido? Eles mudaram? Mudou o perfil do cliente? Mudou aquilo que procura consumir? É um cliente que está com mais receio de sair à rua e de frequentar restaurantes? Tem os clientes de sempre? O que é que vocês têm sentido no comportamento da procura, de certa maneira? Tenho que só que ligar. Obrigado. Na verdade, há tudo. Há os clientes de sempre, aqueles que estavam muito ansiosos para voltar ao restaurante e que não têm medo, porque, no fundo, acreditam na nossa forma de trabalho. Eu tive um grande cuidado em fazer um vídeo, explicar direitinho tudo o que é que nós íamos fazer e da forma como íamos receber os clientes. Agora, também há novos clientes que nós ganhamos esses novos clientes com o takeaway. Por estranho que pareça, o consumo médio aumentou, é uma coisa estranha. Agora,
há outra coisa que é o número de clientes que nós estamos a receber é que não é suficiente para nós mantermos a nossa atividade. Há clientes, eu na sexta-feira inclusive brinquei que tanto na peixaria como na tasca vinham ao jantar ver como é que as coisas estavam e disse aos meus responsáveis que parecia um restaurante, porque estavam cheios, havia gente cá fora na esplanada à espera, com um copo na mão e pronto. Isso na verdade faz com que nós tenhamos algum alento no futuro, mas aconteceu sexta-feira, porque até então não tem acontecido. Nós temos recebido uma média de 30, 40 clientes por dia e isso não é suficiente para nós mantermos toda a equipa que temos e toda a estrutura que temos. E o Zé falou de uma coisa que eu acho que todos temos que nos preocupar, que é se a restauração, porque nós vamos ser obrigados a reduzir custos obrigatoriamente. E se a restauração se tem que tornar uma restauração distante das pessoas, porque esta pandemia diz que é uma pandemia de distância social. Ela não é verdade. Se houvesse distância social, nós neste momento não estávamos a conversar, porque há mecanismos das redes sociais que nos podem fazer comunicar e conversar. Isto é uma pandemia de distância de pessoas. Esta distância toda tem a ver com pessoas. E nós temos de ter algum cuidado que o remédio que nós temos, ou que estamos a tentar criar, não seja o remédio que depois nos vai matar. Porque vir ao restaurante para os portugueses e estando também alguém espanhol a participar, e é sempre fantástico termos a opinião de outro país, e sobretudo um país que faz fronteira connosco, que é igual. Nós precisamos de conviver, nós precisamos de estar com pessoas, nós precisamos de pessoas. E se a restauração e tudo vai caminhar para nós termos que, relativamente a custos, afastar as pessoas dos restaurantes e dos bares, vai ser um problema. Tanto que estamos a ter neste momento este problema. Não querem abrir os bares nem as discotecas. E estamos a ter o problema que os jovens estão-se a juntar de uma forma que não é correta, à margem de tudo isto. Portanto, tem que haver muito cuidado com tudo o que nós possamos fazer relativamente a afastarmos as pessoas, porque isso pode ser, no futuro, uma arma que se vire contra nós. Eu acho que as discotecas, se abrirem, e os bares, vamos ter menos problemas em ajuntamentos ilegais. Acho que isso tem que ser, de alguma maneira, punido para as pessoas terem consciência, porque esses ajuntamentos não vão prejudicar só eles, vão prejudicar o país, mas também temos que criar mecanismos para que socialmente as pessoas possam conviver. E eu estou de acordo com o Zé que tudo o que nós possamos fazer digital traz alguns benefícios, mas na verdade aquilo que nós temos de esperança é que esses benefícios sejam que as pessoas acreditem no nosso trabalho e que voltem ao restaurante. Porque se nós estivermos dependentes, sobretudo das plataformas que existem de entrega de alimentos em casa, nós temos um sócio terrível. Nós já temos um sócio que são os impostos. E se o Uber Eats e o Globo fizerem uma parte da nossa faturação, eu diria que entre 20% a 30% deixa de ser nosso e eles não fazem nada para que o nosso negócio aconteça. Portanto, nós estamos numa fase complicada, temos que ter algum cuidado com todas estas situações, mas sobretudo aquilo que eu acho é que todos temos que lutar pelas pessoas, pelo trabalho das pessoas, pelo emprego, pelo cuidado no que diz respeito à saúde das pessoas, pelo convívio das pessoas, porque tudo isso, na minha opinião, é aquilo que nos vai fazer aproximarmos um bocadinho mais daquilo que era o passado. Hoje há muita gente que afirma que nós éramos felizes e não sabíamos. E provavelmente não seríamos todos felizes, ou cada um tinha a sua maneira de ser feliz. Mas ser feliz agora é uma coisa bem mais difícil. Estando num ambiente de cerveja, já viram a felicidade que é um grupo de pessoas à porta do restaurante estarem a beber uma cerveja, que agora não podem fazer, e é uma coisa tão simples. Eu acho que é para isso que nós temos que lutar. Porque isso não só faz bem às pessoas,
mas também a economia precisa desse convívio social para que ela, na verdade, funcione. Vítor Sobral, obrigado. Jacobo, eu pedia-lhe se nos puder explicar o que é que os associados dos cervejeiros de Espanha têm feito para tentar precisamente promover este consumo na hostelaria, este consumo fora de casa. O que é que vocês têm feito para ajudar a estimular este setor muito importante para o consumo de cerveja en España? Sí, vamos a ver, nosotros llevamos mucho tiempo, muchos años, y Francisco lo conoce muy bien, con campañas de promover el consumo de cerveza en general y de promover el consumo de cerveza en hostelería en particular. Porque además existe una interdependencia entre el valor añadido que la hostelería genera para la cerveza y el valor añadido que la cerveza genera para la hostelería. De los casi 300.000 establecimientos de hostelería que existen en España, 300.000, hablando en concreto de los bares, de las terrazas, de las cafeterías, no de los grandes hoteles, no de los grandes restaurantes, entre el 25 y el 40% de sus ingresos netos provienen de la cerveza. Teniendo en cuenta además que cuanto más pequeño y menos establecimientos y menos empleados tiene el establecimiento, más porcentaje de sus ingresos netos dependen de la cerveza. Porque no solo es la cerveza, es lo que se acompaña a la cerveza. El binomio cerveza-tapa, cerveza-pincho, cerveza con algo sólido de comer. Las cifras del Ministerio de Agricultura español dicen que el 86% de la cerveza que se consume en España se consume con algo de comer. Bien, el trabajo que se realiza para incrementar el consumo de cerveza por sus características propias como bebida natural, saludable, milenaria y que forma parte de nuestra costumbre, se focaliza o se trata de vehiculizar directamente a que este consumo se realice en hostelería. Y aquí confluyen las actividades de promoción y de marketing que hacen las empresas, las marcas cerveceras españolas, cuyo cerveza de mayor valor añadido y de mayor calidad se consumen en hostelería, y las que realiza el sector cervecero o incluso de alguna manera la vinculación con la oferta española en el turismo internacional. Así, por ejemplo, a nivel regional, en Madrid, el consumir una caña es cerveza de presión, una draft beer, en una terraza forma parte del icono que Madrid ofrece a los turistas, ¿no?, de venir a consumir en España. O, por ejemplo, dando importancia al valor que la cerveza aporta a la economía nacional y al turismo a través de la hostelería. Como cerveceros de España, lo que defendemos es la buena imagen de la cerveza en general para nuestros consumidores, y las marcas y toda la actividad que se realizan se focaliza en las marcas que se publicitan, que son aquellas que se consumen en hostelería. Dicho de otra manera, no existe consumo de cerveza de distribución, de cerveza de marca blanca, de las private label, en la hostelería española, y esto demuestra el valor añadido que tiene para nosotros y para la hostelería. Muito obrigado, Jacobo. Eu vou regressar aqui ao José Avilés, porque há bocado a explicação ficou-me muito forte aquela ideia de que, enfim, a vacina veremos quando a temos. A verdade é que temos que não só nos habituar, como mudar mentalidades e superar o medo, não é? Esta ideia de que temos que viver em normalidade com este vírus, o que é que pode ser feito para que as pessoas sintam confiança neste regresso à restauração, neste regresso ao canal Horeca? O que é que vocês podem deixar? Como é que nós podemos ajudar o consumidor para que regresse à normalidade? Assim, o chefe da Sobral já disse isso também. As normas da restauração no que diz respeito ao HACCP são normas que por si só já dão muitas confianças. Ou a pessoa me diz que chega à casa depois do supermercado
e que desinfeta produto a produto, ingrediente a ingrediente, saco a saco, que eu sei inclusive que há pessoas que o fazem, mas duvido que seja a maioria, ou é mais seguro vir a um restaurante do que estar a comer em casa. Temos distância de segurança, temos todas as medidas de segurança implementadas na cozinha, inclusive hoje, para a infelicidade de alguns cozinheiros, cozinhamos na grelha com máscara, por exemplo, nos meus restaurantes, que é muito difícil, porque quase que não se consegue respirar, mas há de facto um grande respeito. Temos gel desinfetante em cima de cada mesa, temos uma série de coisas, mas nós vivemos muito mais, o mundo vive muito mais da percepção do que da realidade. E por isso a percepção e obviamente a vida humana conta mais do que o negócio. Obviamente, eu não por um segundo não questiono isso. Mas é verdade também, nós fazemos cerca de 1000, hoje já quase 1500 refeições semanais que oferecemos todas as semanas, desde meio do mês de março, a pessoas que hoje em Lisboa, pleno centro de Lisboa, passam fome. Ou porque não têm dinheiro, ou porque não conseguem cozinhar, ou porque não podem sair de casa. Em 15 dias depois de ser decretado o estado de emergência, muitas pessoas ficaram sem ter o que comer. É importante arranjarmos a cura, é importante não morrermos da cura. É importante ganharmos confiança. Nós, se não houver uma comunicação concertada de DGS, de OMS, do governo, das marcas, das pessoas, quer dizer, vamos obviamente com responsabilidade sair à rua, vamos retomar os nossos hábitos, vamos pôr dinheiro na economia, vamos ter cuidado, estes novos cuidados da máscara, de lavar as mãos, do distanciamento pessoal, mas vamos tentar viver uma vida normal. E há uma coisa que não nos enganemos, que a história do teletrabalho virou para muita gente telepraia e teleférias. E as pessoas puseram o chip de só voltarem em setembro. E isto prejudica altamente muitos negócios também, muito pequeno comércio de cidade, muitos restaurantes. Nós, se formos justos a analisar isto tudo, quem é que na semana dos feriados foi para o Algarve, para o Alentejo, para o Norte, para o litoral, para o interior, abandonou as cidades, juntou-se com amigos, fizeram festas? Porque é que chegam à segunda-feira seguinte, no dia 15, e não vão trabalhar para o escritório para manter este distanciamento? Temos que ser coerentes. Há, como em tudo, pessoas a aproveitarem-se das regras e das leis e a não cumprirem o seu papel. É muito fácil querer exigir tudo quando também não se dá de si. Temos que ser responsáveis, já sabemos, e para mim há 3 coisas que são fundamentais, de facto. A utilização da máscara, e não é quando estamos sozinhos no carro, é a utilização da máscara quando estamos com outras pessoas, a lavagem constante das mãos, a higienização dos espaços, das superfícies, no caso dos restaurantes, e rapidamente termos um controle efetivo e que seja público e conhecido e reconhecido nas fronteiras e nos aeroportos. Para nós termos confiança de quem entra, que os testes são feitos, ou de quem saiu dos sítios, os testes são feitos. Porque não é possível haver uma justificação da diretora da Direção-Geral de Saúde dizer-me que nos aviões podem andar todos juntos, lado a lado, porque eles só olham em frente, e que nos restaurantes não, porque as pessoas nos restaurantes olham para o lado. E isso é uma coisa, de facto, quer dizer, que não é possível que aconteça. É óbvio que há perigo de contaminação nos aviões, como há nos restaurantes, como há nos bares, como há nas discotecas.
como há em casa dos amigos, como há nas praias. É verdade. É verdade também que se fizermos tudo o que está ao nosso alcance para não sermos contaminados e não contaminar os outros, isso reduz brutalmente. É verdade também que não somos imortais, que não estamos imunes a morrer atropelados numa passadeira aqui à frente, que não estamos imunes a morrer com gripe. Morreram ano passado, em 2 meses e meio, na época das gripes, 3.000 pessoas em Portugal. O que matou o Covid, dos números oficiais, são poucos mais do que 1.500 pessoas. É verdade que estivemos confinados, mas também é verdade que existe a vacina para a gripe. Por isso, se compensarmos uma coisa com a outra, temos que perceber bem, os números não são reais, porque nós não sabemos quem de facto apanhou, porque os assintomáticos podem chegar a 80%. Nós não sabemos os testes, nunca comparamos os testes que estão a ser feitos com o número de novos casos. Comparamos sim o número de casos com o número de mortes, que são números que por si só não são suficientes. Nós continuamos, e a nossa comunicação social tem que ter cuidado com isso, a contabilizar casos suspeitos. O que é isto? É alguém que espirrou e que foi fazer o teste. Nós temos em Portugal cerca de 400.000 casos suspeitos e temos 30 e tal mil casos confirmados. Que raio de que é isto dos casos suspeitos? Se nós classificarmos então o número de mortes, o número de pessoas em cuidados intensivos, o número de pessoas hospitalizadas, o número de pessoas com sintomas, se acharmos que os casos suspeitos eram positivos e que deram falsos negativos, nós passamos para taxas de mortalidade de 0,001, muito abaixo da gripe. E por isso nós temos que ter responsabilidade, temos que defender o bem mais importante, que é a vida, mas temos que ter consciência que não podemos morrer todos da cura, não podemos querer ser politicamente corretos no sentido de ter destaque nas redes sociais, como se viu a semana passada, e de pessoas com responsabilidade dizerem, mas agora com 300, 400 casos diários é que as pessoas vão para a rua. Fiquem em casa, continuem em casa. Eu, por mim, ganho a partir de casa, por isso não há problema. E aqui é muito difícil não se ter uma agenda própria, e aí eu dependo das pessoas saírem de casa para irem aos restaurantes, e a minha empresa e todos os meus trabalhadores, para manterem os postos de trabalho, dependem disso também. Há pessoas que precisam de ir trabalhar no local. Há pessoas que vão fazer férias e que fazem festas de 1.000 pessoas e que têm uma justificação para não ir trabalhar porque querem manter o distanciamento no local de trabalho. Por isso, sejamos honestos com nós próprios, sejamos honestos com o que está a acontecer, não tenhamos medo, mas sejamos responsáveis, que é a única maneira de nos salvarmos a médio prazo disto tudo. Muito obrigado, José Vilés. Vítor Sobral, a terminar, eu coloco-lhe também esta ideia. Como é que nós conseguimos vencer o medo, atrair as pessoas para este consumo, comportamento social responsável, mas com um consumo também ele a decorrer, a ser feito? Como é que se faz isso? Eu estou sempre aqui neste debate, sempre numa posição difícil, porque o Zé acaba sempre por dizer, pelo menos mais de metade das coisas que eu também penso. Por outras palavras, talvez um pouco mais duras, o que no fundo o Zé quis dizer foi que, cuidado, se não morremos do vírus, podemos morrer da fome. E como ele disse muito bem, ele precisa de pessoas fora de casa para frequentarem os seus restaurantes e os seus espaços comerciais. Todos nós precisamos, mas não somos só nós precisamos, porque depois os nossos funcionários vão comprar também outros bens essenciais, compram carros, compram casas, os bancos precisam que lhes paguem as prestações, porque senão a banca tem um colapso e é o colapso total do país. A verdade é esta, nós temos que ser conscientes, temos que sair com consciência, temos que ter o maior cuidado possível, mas não podemos deixar de viver a nossa vida. E como o Zé disse muito bem, parte hoje do trabalho que se faz em casa faz-se na praia. Esta é a verdade. Mas eu vou deixar aqui um assunto para todos vocês pensarem que é bastante pertinente. As empresas como as nossas tiveram direito
à layoff. Uma coisa fantástica, eu tenho que agradecer porque ajudou-me bastante. O serviço público recebeu também a layoff quando estiveram em casa? Ou recebem por inteiro? Recebem por inteiro. Todo o serviço público que estão a fazer de casa estão a receber ordenados por inteiro. Será que a maior parte, acredito que 90% dos funcionários públicos tenham consciência e que continuem a fazer o seu trabalho em casa? Mas há provavelmente 10% que não o fazem mais. Nós estamos a assistir neste momento a uma situação que, quando fomos obrigados a todos a estar em casa, fomos pessoas muito bem comportadas. De repente, começa a haver o desconfinamento e o mau comportamento, que é latino, que faz parte de nós, que também tem coisas boas, esse mau comportamento, esta forma de estarmos, já não está a correr assim tão bem. Portanto, na verdade, o que nós todos temos que lutar é para que toda a gente continue a fazer a vida que fazia antes com cuidado, que todos nós, de alguma maneira, possamos contribuir para o cuidado com o próximo, porque se tivermos cuidado, estamos a cuidar do próximo, mas também estamos a tomar conta da economia, porque sem economia o nosso problema vai ser muito maior do que a pandemia e, sobretudo, uma das coisas que o Zé referiu, a comunicação social tem que deixar de ser tão alarmista e olhar para as situações de uma forma mais positiva, sem criar as notícias de uma forma tão sensacionalista. E no que me diz respeito a mim, como faço parte de um setor, deixo um desafio aqui à Aresp, que é criar grupos de trabalho para sensibilizar quem, no fundo, decide. Nós fizemos parte de um grupo desses de trabalho. Agora, eu acho que nós temos que trabalhar mais em conjunto para podermos passar as mensagens para fora, tanto para a imprensa como para quem nos governa, tanto para o público em geral, que nós temos que andar, temos que continuar, porque é a única forma que nós temos de sobreviver de uma forma saudável. E mais uma vez, repito, o mundo é feito de pessoas, todo este problema tem a ver com a vida das pessoas. Então vamos defendê-la com unhas e dentes. E não se defende a vida das pessoas fechadas em casa, garantidamente. Obrigado por me terem dado esta oportunidade de expressar as minhas opiniões, embora eu tenha que dizer que pelo menos 60% delas foram da boca do Zé Vilés, não foram da minha boca. Obrigado. Não, é bom existir esta convergência. Obrigado aos dois. Vítor, obrigado por esse sonzinho de fundo que se vai ouvindo, porque dá para perceber que está no restaurante, que está a funcionar. É verdade, o restaurante está a funcionar. É bom que esse barulho continue com muita força. Francisco, que haja mais barulho. Que haja mais barulho, isso, barulho, um barulho bom. Francisco Gírio, desafio-te então aqui a dar as últimas palavras de encerramento desta nossa conversa. Francisco Gírio, secretário-geral dos Cervejeiros de Portugal. Muito bem, obrigado, Francisco. Em primeiro lugar, também agradecer aos nossos convidados, agradecer ao meu colega, Jacobo Olaya, secretário-geral, diretor-geral dos Cervejeiros de Espanha, pelas importantes contribuições que nos trouxe aqui sobre como está a decorrer a retoma e a reabertura do canal Horeca, em Espanha. Agradecer as excelentes visões e narrativas dos nossos dois chefes de cozinha, e empresários, conhecidos, que nos trouxeram, algumas imagens díspares. E eu diria que, eu fazendo um resumo de tudo isto, diria que continuamos a viver, apesar de algumas mensagens de otimismo, que todos nós queremos, tentar passar, e acreditar que
que esta retoma, portanto, que está a ser lenta e gradual, mas que seja consistente e duradoura, e que seja, claro, obviamente, o mais rápido possível, portanto, apesar das várias nuvens negras, portanto, que temos ainda no horizonte, como alguém dizia, os tempos assustadores no futuro. Portanto, continuamos a viver, de facto, tempos assustadores. Portanto, ainda não é perfeitamente claro, tanto o que é que... como é que vamos conseguir preservar todos os nossos postos de trabalho, tanto das nossas empresas, tanto como é que podemos, tanto rapidamente chegar tanto à convivialidade e ao convívio, portanto, que conhecíamos tanto antes, tanto é necessário, tanto de facto, rapidamente promovermos as aberturas de fronteiras, tanto é necessário tanto que o turismo comece a chegar, é necessário que debaixo de regras tanto adequadas, tanto possamos abrir os bares e as discotecas até para evitar os ajuntamentos ilegais e os chamados efeitos de botelhão que os espanhóis conhecem muito bem e que estão agora a acontecer em Portugal através destes ajuntamentos ilegais, exatamente como consequência dos bares e das discotecas estarem todos encerrados. Portanto, tudo isto, portanto, porque não há bela sem senão, portanto, e quando se fecha, quando se proíbe algo, abre-se a porta do lado, portanto, para outra situação, por vezes muito pior do que a proibição daquilo que são instrumentos da nossa sociedade que estão perfeitamente regulados, que têm tido um papel e que nós podemos confiar, portanto, nós podemos confiar em todo o nosso canal Horeca, tanto na nossa restauração, podemos confiar que os nossos restaurantes, os nossos cafés, os nossos bares no futuro, quando estiverem abertos, portanto, estarão abertos, portanto, com todas as condições, portanto, para podermos, portanto, estar seguros, portanto, e debaixo das condições de higiene e de segurança que são necessárias nos tempos incertos que vivemos desta pandemia, mas, portanto, levantaram-se aqui questões realmente bastante importantes, portanto, sobre o que é que vai ser o futuro da questão do teletrabalho e, de facto, o impacto que o teletrabalho vai ter no mercado da restauração, portanto, principalmente no mercado da proximidade e da relação entre restauração e trabalho. Portanto, isso são situações que ainda nós, neste momento, não sabemos, portanto, como é que vão evoluir no futuro próximo. Esperemos que esta situação, portanto, e que esta retoma que está a ocorrer, portanto, seja o mais rápida possível, portanto, e agora com uma mensagem, portanto, mais de otimismo, portanto, esperemos que muito em breve todos possamos estar, portanto, a brindar à mesa, portanto, do nosso novo Horeca, portanto, seja num bar, num café de esquina, portanto, seja num restaurante pequeno ou grande, portanto, é isso todos que nós queremos, portanto, conviver com responsabilidade e à luz da nova realidade, da nova normalidade, que obviamente que não é exatamente igual, nem será como era antes desta crise pandémica. Muito obrigado a todos, portanto, pela vossa participação. E damos aqui por encerrados, portanto, o nosso webinar, portanto, um brinde à mesa de um novo Horeca. Muito obrigado. Obrigado.